E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Esaú Nunes, do Português na Ponta, Descomplicando o Português. Galera, eu trouxe para vocês duas questõezinhas de partícula C, tá? Se você não viu o vídeo sobre partícula C, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Recomendo que você veja primeiro o vídeo da partícula C, para depois ver esse vídeo das questões, beleza? Vamos lá. Questão do ano 2018 da FCC, da Assembleia Legislativa de Sergipe. A palavra destacada na frase ninguém sabia se acreditava ou não. Letra A, introduz oração que exerce a função de sujeito. Letra B, expressa a ideia de reciprocidade, como em Pedro e Maria se amam. Letra C, introduz oração que expressa uma condição. Letra D, expressa a ideia de reflexividade, como em machucou-se com o martelo. Letra E, introduz oração que exerce função de objeto direto de sabia. Vamos analisar a frase que a questão nos deu. Ninguém sabia se acreditava ou não. Eu tenho aqui um período composto com duas orações. Quando eu tenho a partícula C numa oração subordinada, substantiva, que é o caso aqui, é uma oração subordinada substantiva, eu tenho o C como conjunção integrante, certo? Então, a partir do C, a partir deste C, eu vou trocar tudo pela palavra isso, ok? Vai ficar assim, ninguém sabia isso. Isso vai representar momentaneamente essa oração subordinada. Se acreditava ou não, vai ficar representado por isso. Aí vai ficar facinho de analisar. É o básico de análise sintática, certo? Eu vou analisar o verbo, depois eu vou buscar o sujeito, depois eu vou buscar o complemento. Que tipo de verbo é o verbo saber? Ora, quem sabe, sabe alguma coisa. Quem sabe, sabe o que. É um verbo que pede complemento sem preposição. E esse tipo de verbo é um verbo transitivo direto. E o que mais? Para achar o sujeito de uma frase, eu pergunto para o verbo: quem ou que? Quem sabia isso? Ninguém. A resposta que nós temos é o nosso sujeito. E o resto? Ninguém sabia o que? Isso. Esse isso é o nosso objeto direto. Isso é o objeto direto que está representando se acreditava ou não. Eu coloquei aqui embaixo o nome da oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não se preocupa com esse nome agora, com nomenclatura, porque depois vai ter uma aula só com isso, tá? Relaxa. Vamos na questão. A palavra destacada na frase ninguém sabia se acreditava ou não. Introduz oração que exerce função de sujeito? Não, né? Nós sabemos que o sujeito é ninguém. Expressa a ideia de reciprocidade? Não. Reciprocidade é quando há uma ação mútua entre os sujeitos, certo? Pedro e Maria se amam, é o mesmo que dizer Pedro ama Maria e Maria ama Pedro. Introduz oração que expressa uma condição? Não, de modo algum. Letra D, expressa a ideia de reflexividade, como em machucou-se com o martelo? Não também. Reflexividade, pessoal, é quando o sujeito pratica a ação e ele mesmo recebe a ação. E só resta a letra E, que é a nossa resposta. Introduz oração que exerce a função de objeto direto de sabia. Ok? Eu acho que você acertou, né? Então, vamos para a próxima. Questão de 2018 também, da banca VUNESP, órgão Polícia Civil de São Paulo. Na passagem, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão negra. O pronome se é empregado indicando que o sujeito é paciente da ação verbal, como ocorre também em letra A, querem saber se serão pagos pelo trabalho prestado. Letra B, os homens não se deixam escravizar e buscam seus direitos. Letra C, todos se sentem submetidos a condições degradantes. Letra D, ali se trabalha como escravo em péssimas condições. Lamentavelmente, ainda hoje se escravizam pessoas, certo? Vamos voltar no enunciado? Na passagem, fica faltando dizer que se encerrou a escravidão negra. O pronome se é empregado indicando que o sujeito é paciente. Eu até destaquei para ti aqui.
é paciente da ação verbal. Se eu tenho sujeito paciente da ação verbal, sujeito paciente indica que eu tenho voz passiva, ok? A voz passiva, pessoal, ela se dá de duas formas, sintética e analítica. A voz passiva sintética, ela acontece com verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos, mais a partícula ser. A analítica ocorre com o verbo ser mais particípio, certo? Olha esse exemplo clássico da tia Maricleia, lá da 8ª série. Vendem-se plantas. Vendem-se plantas, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, que vende alguma coisa, né? Verbo transitivo mais partícula ser, eu tenho voz passiva sintética. Eu até destaquei esses S's aqui, que é para te fazer lembrar que a partícula ser mais verbo transitivo direto é voz passiva sintética. Lembra de sintética? É meio tosco, mas vai te ajudar a lembrar. Se eu digo vendem-se plantas, eu posso dizer também plantas são vendidas. É a mesma coisa. Eu tenho aqui o verbo ser mais particípio. Particípios são verbos terminados em ado ou ido, certo? Voz passiva analítica. Conserta-se sapatos. Está errado aqui, tá? Quando tem um erro aqui de digitação, é consertam-se sapatos. É o mesmo que dizer sapatos são consertados. Se encerrou a escravidão negra. Quem encerra alguma coisa, certo? Verbo encerrar é verbo transitivo direto mais a partícula ser, certo? Então eu tenho voz passiva sintética. Se encerrou a escravidão negra, é o mesmo que dizer a escravidão negra foi encerrada. Verbo ser mais particípio. E aí, como é que vai ficar? Querem saber se serão pagos pelo trabalho prestado. Ora, como na questão anterior, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Querem saber isso? A partir da partícula ser, eu troco tudo por isso. Querem saber isso? Esse isso é o objeto direto de saber, certo? Então não é essa a questão. Os homens não se deixam escravizar. Não se deixam escravizar tem sentido de quê? Tem sentido reflexivo, né? Então não pode. Ali se trabalha como escravo, em péssimas condições. Este ser está ligado ao verbo trabalhar, que é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto e verbo de ligação não admite voz passiva, logo não tem sujeito paciente aí. Letra D. Todos se sentem submetidos a condições degradantes. Todos se sentem submetidos. Quem se sente submetido a alguma coisa. Eu tenho uma locução verbal de natureza transitiva indireta. Então, verbos transitivos indiretos, como eu falei anteriormente, não admitem voz passiva. E só resta a letra E. Lamentavelmente, ainda hoje se escravizam pessoas. Então, dá para fazer assim? Ainda hoje, pessoas são escravizadas? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ative as notificações para você receber os próximos vídeos. Compartilha.